Glórias a Deus. Quero meditar aqui juntamente com os irmãos, ouvintes, Romanos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim, Paulo falando aqui, né? Digo a verdade, como alguém que pertence ao Messias, não minto e também minha consciência dá testemunho, governada pelo Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, né? Minha tristeza é tão grande e a dor em meu coração tão constante, que eu desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Messias. Se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne, meu sangue, o povo de Israel. Na tradução Almeida Revista Corrigida, diz assim, né? Romanos 9, a tristeza do apóstolo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. No comentário da Bíblia King James, diz assim, né? Longe de ser um traidor entre os judeus, Paulo declarou que sentia grande pesar e contínua tristeza por causa da incredulidade da nação judaica, e desejaria renunciar sua própria salvação, se isso pudesse salvar seus irmãos segundo a carne. Então veja, irmãos, que um servo de Deus, uma serva de Deus, ele sofre com a incredulidade e consequente condenação do povo, né? Louvado seja Deus. Moisés também lá no passado, né? Intercedendo pelo povo de Israel, disse, chegou a pedir ao Senhor que riscasse o nome dele do livro da vida. Então o sofrimento é muito grande, a dor é contínua, como diz aqui Paulo. Mas as pessoas se endurecem, não se dobram para Deus, recebem de mau grado a palavra. Porque a Bíblia também diz, em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mais adiante que no versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas por que é tão difícil se invocar o nome do Senhor, crer no Senhor Jesus, confessar com a boca e crer com o coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi morto e ressuscitou dentre os mortos? Então, o apóstolo Paulo sofre dor constante, né? Um sofrimento constante, contínuo, uma tristeza muito grande, né? Por um lado, alegria pela salvação, mas tristeza por ver o povo de Israel duro de coração, não se converter, incrédulo, né? E assim os servos de Deus hoje em dia sofrem por ver seus parentes, a sua parentela, se endurecer contra Deus, não se dobrar pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo chega ao ponto de dizer que desejaria ser separado de Cristo, ser anátema, quer dizer maldito, né? Ser condenado, perder a sua salvação, se isso pudesse de alguma forma ajudar o povo a crer, mas não poderia, não pode. Então é algo tremendo, né? Louvado seja Deus, aleluia. E a própria palavra, em Romanos capítulos 9, 10 e 11, discorre sobre esse assunto, a eleição de Deus, né? Mas a justiça também de Deus. Deus não é injusto, irmãos. Quando a gente vê que o povo de Israel se endureceu, né, e ouvindo, não ouviram e não conseguiram crer, mas a Bíblia mesmo explica porque ouviram de mau grado. Então, a Bíblia mesmo diz, se alguém se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Mas aqui o capítulo 11 termina, né, exaltando a sabedoria de Deus. Versículo 33, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então Deus já sabe, né, a reação de cada um. Deus já sabe, irmãos, por isso que Deus sabe quem escolhe e quem não escolhe. Mas a diferença que faz é a nossa decisão, de nós aceitar a palavra do Senhor, de nós receber a palavra do Senhor, acolher com alegria, com respeito, com mansidão, com humildade. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós lendo aqui a palavra do Senhor, Romanos capítulo 9, sentimos a dor de Paulo pela incredulidade do povo e hoje não é diferente. Querido Deus, eterno Pai, concede a fé, Senhor, ao povo, dá graça para eles crer, Senhor, abre-lhes o entendimento para que compreendam a sua palavra, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia dessas vidas. Querido eterno Deus, nós levamos em oração e que esse estudo, essa breve meditação, venha alcançar vidas, salvando e libertando para a honra e glória do seu glorioso nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.